Ei, gente! Hoje é terça-feira, 15 de junho, e essa nossa vida que está passando rápido demais. Então eu quero conversar com vocês para a gente não perder tempo na vida. Eu quero conversar com algo que faz muitas pessoas paralisarem a sua vida. Frustrações, angústias, vazios existenciais, decepções, e muitos desses sentimentos fazem as pessoas adoecerem. Hoje está tendo aula, está tendo ainda não, né? Vai ter aula aqui no Instituto Cássia Rodrigues de 2 turmas. Vai ter aula de 2 turmas. Deixa eu virar aqui para vocês perceberem. Vai ter a turma aqui que começou em novembro de 2017, que eu que vou ministrar a aula. E aqui vai ser a aula com o professor Henrique, que ele vai ministrar a psicopatologia da vida diária, e eu estou ministrando aqui as psicoterapias breves com abordagem psicanalítica. Então vão ter 2 aulas hoje no Instituto Cássia Rodrigues, de 2 turmas. E enquanto a turma não começa, vai 19h30 que eu tenho que estar recebendo os alunos da minha turma, e o professor Henrique vai estar ali ministrando também. Então vão ser 2 plataformas. Eu vou dar aula na plataforma Zoom e o professor Henrique vai dar aula na plataforma Hangout Meet, ou Meet. Então, isso é o preço do crescimento. A gente se divide, porque o mês só tem 30 dias e tem tantas turmas no Instituto Cássia Rodrigues que eu acabo não tendo dias, aí tem que fazer juntos. Então eu quero conversar com vocês sobre esse sentimento que surge dentro de muitas pessoas: a frustração, a angústia, o vazio existencial, as decepções, e muitos desses sentimentos adoecem as pessoas. Quantas vezes a gente fica decepcionada com alguma pessoa ou algumas pessoas e a gente não dá conta de falar da nossa decepção, e essa decepção acaba voltando para o nosso corpo. O nome disso se chama neurose de conversão, quando converge no seu corpo uma emoção que veio do psiquismo, quando o psiquismo não deu conta de enfrentar as questões da vida. E eu separei aqui um livro que vocês podem comprar, que é muito interessante, que ele fala de frustração. Aí nesse livro está escrito aqui atrás assim: a frustração é um sentimento que atinge a todos, em diferentes graus. Está presente no nosso dia a dia. Mas será que é possível encarar situações que não saem como esperamos da forma menos negativa e tirar delas algumas lições? Você sabia, por exemplo, que o exercício da empatia e até mesmo da paciência podem funcionar como antídoto para a frustração, em que tudo é preciso para lidar com esse sentimento que está dentro de você? A frustração, a psicóloga não, ela é uma psicopedagoga que escreveu. Então ela fala de competências emocionais que temos que desenvolver para poder, já vira a capa, né? Então as competências que ela fala nesse livro, cada capítulo ela separa com a competência. Aí ela fala de empatia, resiliência, gentileza, otimismo, fé, coragem. Podem nos ajudar a encarar de maneira mais leve as adversidades. E ela apresenta o conceito de neuroplasticidade. Então ela já apresenta esse conceito aqui de uma pós que eu já fiz. Eu estou fazendo uma outra pós. E eu estou fazendo agora uma outra pós, e eu tenho estudado muito sobre neurociência. Todos os cursos que oferece de pós-graduação em neurociência eu tenho feito. Eu acabo de fazer uma, já começo a fazer outra, para poder estudar sobre sobre esse conceito que é tão recente, só tem uns 20 anos, que dão das neurociências. É o sistema nervoso atrelado a todas as ciências. Então, eu acho interessante. Nesse livro, quando ela fala aqui de empatia, vamos ler um pouquinho do que ela fala de empatia. Aí aqui, ó, depois você printa quando eu postar a live, ela fala: a tristeza da frustração, a tristeza da depressão, é diferente. Neuroplasticidade emocional para superar frustrações, a perseverança, a empatia. Então aí ela fala: intuição, resiliência, gentileza, generosidade, paciência, otimismo, fé, criatividade, foco, coragem, perdão e gratidão. Mas eu quero conversar um pouquinho com vocês. Eu quero falar, antes para as pessoas irem chegando, eu quero falar da resiliência. Que resiliência? Da empatia. Ser empático é ver o mundo com os olhos dos outros e não ver o nosso mundo refletido nele. E nós temos 3 tipos de empatia. Nós temos a empatia emocional, nós temos a empatia cognitiva e nós temos a empatia somática. Tanto que esse mês eu estou trabalhando com meus
meus pacientes nos grupos de terapia, eu estou trabalhando sobre empatia. Então, frustração tem muito de expectativa, o tanto que você coloca de expectativa nas coisas que você gostaria de ser suprida. E você sabia que todas as vezes que você é frustrada na expectativa que você tem das coisas da vida, o primeiro sentimento que vai vir é a frustração, mas o que está calçado nesse sentimento são as nossas emoções básicas e as nossas emoções básicas negativas. E a gente tem 3 emoções básicas negativas que nós temos e os animais também têm, tanto que o nosso gene, por exemplo, o macaco, por que tantos animais são usados para fazer experimentos, para chegar-se à conclusão, principalmente nesse mundo da neuroplasticidade que a gente está vivendo? O macaco tem 98% dos genes parecido com os humanos, e a gente já sabe por vários estudos que os macacos, eles têm empatia igual do humano, e quando eles são frustrados em alguma expectativa, primeira emoção que sai é a frustração, mas ela é calçada na emoção da raiva. Então, todas as vezes que você tem frustrações, angústia, vazio existencial, decepção, vazios existenciais e decepções, a emoção que permeia você, para você depois desenvolver vários sentimentos, porque uma coisa é emoção, outra coisa são sentimentos, é a raiva. Então, essa emoção da raiva que vai fazer você adoecer. Então, eu vou ler um pedacinho do que ela escreveu de empatia aqui, para depois eu conversar mais com vocês. Enquanto isso, que eu tenho que ir para a aula 19h30. Compartilha essa live com todo mundo que você sabe que sofre, com todo mundo que você sabe que desabafa com você, que não dá conta da vida que está levando. E às vezes as pessoas não sabem que a raiz dessa emoção é a raiva. A raiz da emoção, da frustração, quando você se decepciona, quando você fica sem expectativa na vida, você está com a raiz da raiva. Às vezes ela pode aparecer disfarçada como ansiedade ou pode aparecer disfarçada como tristeza, mas a raiz de quando você se decepciona, quando você se frustra com alguém, a raiz é a raiva. Então, o que é empatia? Você já se sentiu invisível? Esse livro, eu estou lendo um pedacinho desse livro. Como se as pessoas passassem por você e não te notassem? Sente-se frustrado, pois fala e parece que ninguém te ouve? Ou porque sua expectativa em relação ao outro foi muito maior do que a realidade, do que aconteceu na realidade? Hoje na aula eu vou gravar um pedacinho da aula de novo lá no canal de YouTube. Então você fica ligado que hoje a aula começa às 19h30 e até mais ou menos umas 20h30 eu vou estar gravando uma live da aula que eu estou ministrando hoje. Ontem eu já gravei um pedaço, hoje eu vou gravar um outro pedacinho, para poder premiar vocês, que às vezes vocês não têm como vir fazer o curso, né? Os cursos que tem no Instituto Cássia Rodrigues ou o percurso da psicanálise. Então é uma forma de premiar vocês e vocês estarem comigo. A frustração tem muito a ver com a nossa expectativa. O que eu espero tem tudo a ver com o que eu conheço sobre a situação ou sobre o outro. Atualmente, apesar das pessoas estarem conectadas online, por meio de seus celulares, notebook, microcomputadores e Mac, nem sempre quer dizer que se conhece ou se interessa uma pelas outras de verdade. Na verdade, as pessoas, elas não estão querendo se interessar pelas outras de verdade. Por isso que nunca se procurou tanto psicólogos como se procura agora. Por isso que nunca se precisou tanto da ajuda psicoterápica ou psicanalítica como se está precisando agora. Então, nós temos que ter esse olhar para o outro. Empatia é você aprender a olhar o outro e sentir o outro. Empatia é diferente de alteridade. Alteridade você não sente, você olha, é o homem que entende uma mulher grávida. Ele não sente o que a mulher grávida está sentindo, mas ele imagina o que seria aquilo. Já a empatia é uma grávida que já teve filho, uma mulher que teve filho já e vê uma outra grávida com alguma questão, aí ela sente porque ela já sentiu. O nome disso é empatia cognitiva. Empatia somática é quando o seu sistema nervoso entra em contato com algo que você está vendo na sua frente, então através do neurônio espelho você sente as emoções no seu corpo. E a empatia emocional é aquela que você sente pelas pessoas que você gosta.
Então vamos continuar lendo aqui. Você nota a desconexão ou a falta de empatia no seu dia a dia? As pessoas não te vê? As pessoas fazem com que você se sinta cada vez inferior? Estou pulando algumas coisas aqui porque ela está contando alguns casos. Então ela fala aqui, ó, os neurônios da conexão entre as pessoas. Lembro aqui de conhecer melhor uma situação e do outro bem como a si mesmo. Nós temos que ter essa característica. A palavra empatia foi usada pela primeira vez na década de 1920 pelo psicólogo, um dos criadores da psicologia, o Titchener. É o E.B. Titchener. É Titchener. Ele faz parte de um tripé que constituiu os pilares da psicologia, não da psicanálise. Então ele era um psicólogo. Sua tese era que a empatia vinha de uma espécie de imitação do estado emocional, por exemplo, da angústia da outra pessoa, e invocaria em cada um que está vendo o mesmo sentimento. Mal sabia ele que recentemente os neurônios espelhos seriam a base da empatia somática, porque a empatia somática, a base dela são os neurônios espelho, o espelhamento que você tem com a pessoa que está na sua frente. Quando se estudou lá o Risolati na Itália, se estudou a base dos neurônios espelho, acreditou-se que todos os relacionamentos eram baseados no neurônio espelho. Hoje a gente já sabe que o neurônio espelho faz ter um espelhamento com as pessoas. Todos os casamentos são baseados em neurônio espelho. Você, para ficar muito tempo junto com as pessoas, é porque aquela pessoa tem um espelhamento com você. Então hoje a gente também está dando nome de empatia somática, a empatia que é baseada nos neurônios espelho. Já compartilhou com alguém essa live? Já mandou um aviãozinho para alguém? Deixa de ser egoísta, seja empático e compartilha essa live com alguém. Quando eu venho aqui gravar uma live com vocês, ou quando aqui os alunos estão chegando, os alunos do grupo de terapia não, hoje é uma aula da formação em psicanálise. E lá o professor Henrique já chegou lá também. Então, quando eu venho, aproveito esses 20 minutinhos que eu tenho e faço uma live, o que me gera o desejo de fazer a live, na verdade, é uma mistura de empatia com alteridade. É uma vontade que eu tenho que as pessoas fiquem bem emocionalmente, porque muitas pessoas ainda acham que psicologia, você é psicólogo de todo mundo, porque, não vem você com as suas psicologias, não que eu tenha as minhas, como se psicologia fosse o jeito de ser. E psicologia é uma ciência, e a psicanálise também é uma ciência. Então, ela volta a falar aqui, os neurônios espelhos, nós vamos abordar. O conceito de empatia foi ampliado para um conceito multidimensional de aspectos afetivos, cognitivos e comportamentais. Então, essa capacidade você pode treinar ela. Aí ela está dando uns exemplos, ela fala, fui sem saber exercitando meu neurônio espelho que morava no meu cérebro e facilitava a imitação de outros desde pequeno. Sabe quando alguém boceja e você mesmo sem sono também boceja? Isso é a base dos neurônios espelho. Tem um livro da doutora Suzana Herculano, eu fiz uma pós pela PUC, inclusive, que ela fala até, cadê? O livro da doutora Suzana Herculano, ela fala isso aqui, ó, eu fiz uma matéria pela PUC com ela, eu fiz a neuro pela PUC com ela, que ela falou sobre essas questões, sabe? Então, e o legal de fazer essas pós-graduações, que eles colocam a gente em vários grupos de WhatsApp, a gente vai ficando em vários grupos de WhatsApp. Cadê a página? Perdi a página aqui, gente. Achei. Então, Suzana Herculano é aquela que fazia o Neurológica no Fantástico. Se vocês querem, tem vários vídeos dela no canal de YouTube. Assistam ela. Ela é uma doutora em biologia e neurociência também. E ela é maravilhosa. Tudo pode ser treinado, toda e qualquer parte da sua vida. Nosso cérebro é mais neuroplástico do que você possa imaginar. Processa maior facilidade as informações. O circuito da empatia é no cérebro. É a capacidade que você tem de sentir a dor do outro, como se ela fosse sua. Então, além dos neurônios espelhos, a circuitaria da empatia inclui a ínsula, a junção temporal, a ínsula que fica aqui no meio do sistema límbico, o lobo temporal, o lobo parental, o lobo das amígdalas, que é responsável
pelas emoções, pelo medo dentro do nosso sistema límbico. Não, e as amígdalas cerebrais são tão importantes que já foram chamadas de sentinelas da emoção. Elas funcionam como uma grande catalisadora de emoções primárias e são ativadas sempre que estamos diante de estímulos emocionais. Elas são as campainhas emocionais. A ínsula, ela é chamada hoje em dia da nossa consciência. Então, se vocês querem saber mais sobre esse livro, compre esse livro. Você vai adorar esse livro. Então, vamos conversar. Quantas vezes? Eu espero que você já tenha mandado essa live para todo mundo, que todo mundo já esteja aqui, que você já chamou todo mundo para conversa, para a gente conversar. Então, todas as vezes que a gente cria uma expectativa com relação a objetos, com relação a pessoas ou com relação a animais, nós vamos ter um sentimento, quando aquilo que a gente criou de expectativa não foi atendido, a gente vai ter uma grande decepção, porque a gente não foi atendido na nossa expectativa. E nós, seres humanos, nós temos que aprender a lidar com frustrações, porque hora ou outra nós vamos ser frustrados, hora ou outra nós vamos ser frustrados, hora ou outra nós vamos ter sensações que a gente não alcançou o que esperava das pessoas. Eu mesmo estava até conversando com a minha equipe, quantas vezes eu deposito muita expectativa numa pessoa, eu acredito que aquela pessoa vai estar caminhando comigo, que aquela pessoa vai romper, aquela pessoa vai desbrochar, aquela pessoa, porque eu lido com muitas pessoas, eu abro turmas de formação em psicanálise 2 por ano, então eu crio uma expectativa que aquela pessoa vai dar conta, que aquela pessoa vai romper, que aquela pessoa vai ser um aspirante de psicanálise brilhante. De repente a pessoa não alcança a minha expectativa, porque quem depositou a expectativa foi eu. Então aí eu tenho que lidar com a frustração. Estou dando um exemplo de aspirante de psicanálise, mas isso serve para relacionamentos, isso serve para relacionamentos de pai e mãe com filhos, isso serve de relacionamento de irmãos, isso serve para relacionamento de amigos. Hora ou outra a gente está se decepcionando com as pessoas, hora ou outra a gente está ficando angustiado e com sensação de vazio, porque nós criamos uma expectativa e essa expectativa não foi suprida. Então é extremamente normal você ter essa sensação que você não teve a via dupla, que você teve empatia com a pessoa, mas a pessoa não teve empatia com você. E isso é algo que acontece na vida de todo mundo, acontece na minha vida e acontece na sua vida. Agora, o que você vai fazer com a frustração que você teve, da expectativa que você depositou e você ficou frustrado, que você ficou decepcionado, que você ficou sentindo como se você tivesse sido traído, que você ficou sentindo como se você estivesse caindo num vazio existencial. Muitas pessoas vão adoecer nesse momento. Muitas pessoas não vão dar conta. Eu atendi uma moça uns 15 anos atrás, ela era casada, ela era casada há 10 anos e ela tinha uns 35 anos. E ela imaginou que aquele casamento dela nunca teria que passar pelo que ela passou. E quando ela me procurou, o marido dela estava tendo um relacionamento paralelo com outra pessoa. E já tinha tido 2 outros anteriores, inclusive nesses 10 anos de casamento dela, ele já tinha tido até um filho com outra pessoa. Então, esse relacionamento dela com a outra pessoa, esse relacionamento do marido dela com a outra pessoa, fez com que ela se sentisse extremamente frustrada, extremamente machucada naquele relacionamento que ela tinha depositado tanta expectativa, que ela tinha depositado tanta sensação de sucesso, e o sucesso não aconteceu, e ela descobriu que o marido dela tinha um filho fora do casamento, e ela descobriu que o marido dela estava tendo um outro caso enquanto ela estava buscando ajuda terapêutica, e ela desenvolveu um câncer de sangue, e ela fez terapia comigo durante 6 meses, e nela depois não fez mais, porque o câncer ficou tão sério e acabou levando ela, tirando a vida dela. E ela era uma moça de 35 anos, que tinha casado com 25 anos, com muita expectativa de ter achado o príncipe encantado,
e ela acabou tirando a vida dela. Isso tem uns 15 anos mais ou menos que aconteceu. E esse caso na época me chocou muito, porque o rapaz na verdade nem ficou com a outra moça que ele estava namorando paralelamente com o casamento. Ele nem ficou. E ela não soube suportar essa perda que ela viveu. E ela botou no corpo dela a dor da frustração, a dor da decepção, a dor da angústia, o vazio existencial que ela estava vivendo e adoeceu. O nome disso é neurose de conversão ou também psicossomática, quando você tem algo no seu emocional tão forte, tão dolorido, que ele não fica retido só no emocional, ele escorre para o seu corpo. E ela já escorreu para um câncer terminal já foi um câncer, ela teve uma desistência da vida, ela acabou desistindo da vida e não suportando. E por que a gente coloca outras pessoas como alguém infalível, inatingível e que a gente nunca esperaria da pessoa uma decepção? Porque na verdade a gente imagina que a outra pessoa ela é perfeita e a gente tem que começar a entender que não existe ninguém perfeito, não existe, a perfeição não existe. Nós somos seres imperfeitos que caminhamos todos os dias tentando viver uma vida um pouco melhor. A gente não tem que colocar expectativa de que a outra pessoa, a mãe não pode botar expectativa no filho, que o filho vai suprir todas as carências dela, nem na filha. O pai não pode botar nem na filha, nem no filho. Você que está namorando, o seu namorado te pediu em noivado, você vai casar, ou sua namorada vai casar com você, aí você começa a imaginar que essa pessoa é príncipe em princesa. Não existe príncipe em princesa. A gente pode usar o exemplo do príncipe Harry, lá da Inglaterra, da rainha Elizabeth, neto da rainha Elizabeth, filho da Lady Di. Ele casou e o casamento dele foi assistido por milhões de pessoas, como o próprio casamento da Lady Di. Ela imaginou que ela estava casando com um príncipe. O Charles era o príncipe da Lady Di e ela imaginou que ela teria uma vida felizes para sempre. Isso não existe, porque qualquer filme romântico que a gente assista, se a gente continuasse assistindo, ia ter os intempéries, ia ter as dificuldades que tem na vida de todas as pessoas. A vida de todas as pessoas tem altos e baixos e alguns momentos de estabilidade. Então a gente tem que aprender a desenvolver uma característica dentro da gente de não colocar tanta expectativa no outro, porque quando a gente coloca muita expectativa no outro, a gente vai ser frustrado a qualquer momento, porque o outro não é perfeito como nós não somos perfeitos. Então as pessoas que mais se frustram, as pessoas que mais desenvolvem a raiva, as pessoas que mais desenvolvem essa emoção de raiva, quando elas são frustradas, porque mesmo que você chore, mesmo que você fique muito triste, a sensação que vai atingir a sua emoção primária, que é a raiva. Todas as vezes que nós somos frustrados, nós desenvolvemos a emoção de raiva. A frustração é um sentimento. Agora, a emoção básica é presente em todos os animais. Por isso que é fácil de usar os animais para poder chegar aos seres humanos. Faltam 5 minutos para essa live encerrar. A minha turma está chegando. Hoje eu vou ministrar a aula de psicoterapias breves com abordagem psicanalítica. Hoje eu vou ministrar a aula, eu vou falar sobre esse livro aqui, deixa eu mostrar para vocês. Hoje a aula é baseada nesse livro aqui, ó. Esse livro aqui, se você não tem condição de fazer a psicanálise comigo, percurso comigo, mas você é psicanalista e quer aprender um pouco das psicoterapias breves, você pode comprar esse livro. Deixa eu botar aqui no lugar para não fazer bagunça, porque eu sou organizadinha. Ai gente, botei no lugar para não ficar jogado, porque depois fica muita coisa bagunçada e o espaço aqui meu não é tão grande. Então eu quero dizer para vocês, você tem ajudado, se você acha que você está vivendo muitas decepções, que você está vivendo muitas frustrações e você não está dando conta sozinha, eu sugiro você buscar uma ajuda terapêutica, que seja comigo ou que seja com alguma pessoa da sua confiança, não precisa necessariamente ser comigo. Eu estou abrindo um grupo de terapia em outubro, um novo grupo de terapia de grupo. Você quer saber informações? Vai lá no site institutocassiarodrigues.com. Lá estão todas as informações.
E a grupo de terapia você paga no ato da inscrição os 8 encontros, que esses grupos de terapia eu trabalho com abordagem breve. E a pessoa tem que pagar os 8 encontros no ato da inscrição, porque a gente trabalha com grupos fechados. E não adianta nem você pedir para pagar a cada mês, porque a resposta é não. Então, por que eu já estou dizendo isso? Para você não se frustrar, porque aí você cria uma expectativa que se você pedir, a outra pessoa vai ceder o que você está pedindo. Então, o que está no site, é claro, por que a gente se decepciona? Porque a gente imagina que a outra pessoa tem que fazer aquilo que nós gostaríamos de ser atendido. A gente imagina que a pessoa teria que atender a nossa expectativa. E eu vou encerrar essa live falando da oração da Gestalt. O Peirce, o pai da Gestalt, a psicologia Gestalt, ele fez uma oração, ele fez um provérbiozinho que virou a oração da Gestalt. E essa oração da Gestalt, muitas pessoas pensam que é uma oração egoísta, mas não é. Então a oração da Gestalt é assim, ó, para você aprender a ser mais forte para a vida, para você aprender a ter mais coragem de enfrentar a sua vida e lidar com as decepções, lidar com as tristezas, lidar com as angústias que acontecem, elas acontecem e é extremamente normal. Então a oração da Gestalt, que eu tenho 2 minutos para falar a oração da Gestalt, porque a galera tá aqui já me esperando para ministrar a aula de psicoterapias breves com abordagem psicanálise. A oração da Gestalt do Peirce, o pai da psicologia Gestalt, é uma psicologia. Eu sou eu, você é você. Você não veio ao mundo para satisfazer as minhas expectativas, nem eu vim ao mundo para satisfazer as suas expectativas. Mas quando a gente se encontrar, pode ser lindo, porque eu continuo sendo eu e você continua sendo você. Isso não é uma oração de egoísmo, essa é uma oração de empatia, porque as pessoas têm que aprender a se respeitar. Quando as pessoas aprendem a se respeitar, a gente sofre menos, a gente se decepciona menos, a gente cria menos expectativas, porque o grau de expectativa é alto, você cria um grau de expectativa muito alto e às vezes as pessoas, elas não conseguem atingir essa expectativa que você criou. Então a gente tem que aprender a diminuir as expectativas das pessoas e não achar que as pessoas são perfeitas, porque ninguém é perfeito. Eu não sou perfeita, você não é perfeito, ninguém é perfeita. E quando a gente entende isso, a gente se decepciona, se frustra, se angustia, tem menos vazio e automaticamente adoece menos. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa live, espero que você possa compartilhar com todo mundo, dos seus grupos de WhatsApp, com todo mundo, e para todo mundo ter acesso a esse saber rápido. Foram 20 minutos falando com vocês que a gente não tem que se decepcionar com as pessoas, porque quando a gente se decepciona, a gente está mostrando a nossa fragilidade, a nossa expectativa, que a gente colocou a pessoa num patamar e a pessoa não foi capaz de suprir. Beijo no coração. Tchau.